Doutor Fabiano Ribeiro, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Fábio, bom dia, Valesca, e bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia ao Júlio, nosso assessor de imprensa da Prefeitura, aqui que sempre nos dá um atendimento maravilhoso. E o senhor conhece o Comes Bebes Grill lá em Dom Feliciano? Não conheço, mas vejo muito boas referências. Mas uma hora que tiver oportunidade, vamos lá. Suba aí a serra, nossa linda Dom Feliciano, chuvisca, tudo muito legal para lá. E é um lugar muito legal para almoçar, como também para a noite, quando tem festa, sextas e sábados, lá recebe muitas atrações, uma boa culinária e uma ótima bebida de tudo que é gosto, muito legal. Atendimento fantástico, né, Valesca? A gente já subiu várias vezes para lá, é muito legal mesmo. Doutor Fabiano, semana retrasada, mais ou menos, nós tivemos aqui o prefeito municipal, o prefeito Ivo de Lima Ferreira, o secretário Luciano Pereira Dias, falando sobre um assunto que foi sugerido ou determinado pelo Tribunal de Contas do Estado numa prestação de contas que houve em referente a 2013. Naquela sugestão ou determinação do Tribunal de Contas, ele pedia que a atual administração fizesse um levantamento do que aconteceu nas contas daquele período, uma vez que haveria inconsistência, ou seja, coisas mal explicadas ou mal colocadas do jeito que foi colocado. O prefeito Ivo colocou essa determinação dele, que foi feita uma tomada de preço ou licitação. Foi escolhida, então, uma empresa que fez uma auditoria, que eu não sei se é bem chamada auditoria ou um levantamento, nessa prestação de contas 2013, 2014, 15, se não me engano, 3 anos ou até 2016. E foi levantado alguns dados, algumas informações. O secretário Luciano nos ponderou, nos mostrou, inclusive numa entrevista que foi feita lá numa audiência lá na prefeitura, foi apresentado muitos dados. Eu realmente peguei aquele relatório da empresa Maciel e vi que muitos números ali eram números assim gritantes no que diz respeito valores. E uma coisa que me chamou muita atenção de rubricas que eram destinadas a determinada função que a prefeitura tinha cumprido, foi utilizado para outras coisas. Eu acho que isso é uma coisa que mais chama atenção em coisas que era para SAMU foi atendido para outra coisa. E eu queria que o senhor nos ajudasse juridicamente a explicar um pouco mais esse processo, assim, porque já se passou aí 5, 6 anos daquele fato, né? Mas quais as consequências desse ato lá em 2013 pode trazer para Camaquã? Bom, Fábio, o fato é que esse assunto veio a público porque as inconsistências, as irregularidades, e aqui não são palavras minhas, são palavras dos tribunais, são graves e precisava vir a público mesmo. E como veio, houve manifestações de parte a parte. Depois das últimas manifestações, aí na semana passada, o prefeito então bate a porta da Procuradoria e manifestou para nós assim, a sua preocupação com a eventual sensação que a comunidade pudesse ter de que estivéssemos usando desse expediente para algum tipo de perseguição ou algum tipo de envolvimento político nessa situação. O que posso testemunhar de pronto que não há nenhum. Ou até macular a imagem de quem fazia administração na gestão passada. Exato. Né? Agora, a transparência, doutor, nós estamos falando hoje, nós estávamos falando no início do programa com o Voltaire, a transparência está sendo pregada há muitos anos, né? Que a gente tem que ser mais transparente. Agora o Congresso Nacional está votando um negócio hoje ou amanhã para tentar tornar menos transparente a questão da legislação eleitoral. Quer dizer, nós estamos indo num sentido e volta no outro. Eu acho, sinceramente, independente desse assunto que nós vamos falar agora, mas eu acho que nós temos que falar mais sobre a administração pública, né? Da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, independente que a Prefeitura fosse, né? De coisas onde tem dinheiro público envolvido. Porque a comunidade fica satisfeita quando há uma explicação, mesmo que houve um erro. Vamos imaginar que houve um erro de interpretação da lei no passado, mas é melhor explicar numa posição positiva para que as pessoas entendam, olha, realmente houve um erro aqui, mas foi tratado disso. Agora, o que o senhor, juridicamente, o senhor percebeu ou viu desse levantamento acontecido pela empresa essa Maciel? Eu preciso fatiar um pouco esse assunto, porque as pessoas ficam pensando que está tudo dentro do mesmo pacote. O que acontece, Fábio? Primeiro eu vou te pedir para fazer um introito aqui. Sim, vamos lá. Referente para a comunidade, aquele pessoal que está tomando pé do assunto pela primeira vez, ele precisa entender o que é que a saúde do município é responsável para que a gente entenda quais foram as irregularidades que foram tomadas. Certo. Tá. Ainda que no âmbito jurídico, toda
todas as esferas da federação sejam responsáveis solidariamente pela saúde, no âmbito da administração em si, isso é fatiado. Então, a União é responsável por determinados procedimentos, o Estado é responsável por outros procedimentos e o município por outros. Qual é a função principal do município? Ao município incumbe a questão da atenção básica e o atendimento primário. Talvez eu vou cometer alguns escorregões, porque a saúde é muito complexa e quem trabalha na saúde pode perceber alguns deslizes. Mas no contexto geral é isso. Vamos lá. Ao município cabe a ele as estratégias da saúde da família, cabe ao município também cuidar dos seus postos de saúde, para fazer todo um trabalho preventivo pelas estratégias de saúde da família. Sim. E para que, quando chegar nos postos de saúde, não tenham muitas filas também. A partir disso, qualquer coisa é responsabilidade do Estado, que são pequenos procedimentos. Retirada de um cisto, retirada de sinais, de um abscesso. Exato. E depois qualquer outro tipo de cirurgia é competência da União. O que o município precisa focar? O município precisa focar em cuidar dos seus afazeres. Gastar seu dinheiro naquilo que constitucionalmente ele tem a determinação para fazer. Sim. E o que nós diagnosticamos, e aí eu digo que o prefeito bate as portas lá e diga assim, bom, diante dessas manifestações, a Procuradoria, que é um órgão técnico, diz assim, reúna os documentos, vai esclareça tudo para a população. Diga o que tem que ser dito de forma aberta do que efetivamente aconteceu, e as coisas foram muito graves, Fábio. Sem despido de qualquer viés político, né? Sem nenhum rancor, sem nenhuma paixão, sem nenhum ódio. Agora, se a administração também não cabe a ela e não está fazendo nenhum tipo de perseguição, a administração não pode ser complacente com as irregularidades e com aqueles que as cometeram. O que eu fico pensando, doutor Fabiano, é que palavras do prefeito João Carlos, eu pergunto assim, se isso no futuro não pode também trazer dificuldades até da própria administração de hoje, porque ontem nós tivemos, fim de semana agora tivemos presença aqui do Scorsato, José Scorsato, que é coordenador da FAMURS aqui, que é o superintendente da FAMURS, e ele num bate-papo que nós tivemos com ele dizendo, olha, 95% dos programas federais que vêm da saúde para os municípios, nós estamos falando sobre dificuldades dos municípios, né? São deficitários, quer dizer, vem um programa, tu acha que é bom, o prefeito compra a ideia, começa a funcionar, e daqui a pouco aquela coisa não funciona do jeito que tu queria. Por exemplo, assim, comprou uma SAMU, comprou uma ambulância. O prefeito vai ganhar ambulância, mas não vai custar nada para a prefeitura. Daqui a pouco o prefeito está botando dinheiro. Quer dizer, isso pode acontecer no futuro, outros fatos diferentes do que aconteceu no passado. Mas o que realmente o senhor percebeu, ouviram, né? Porque não é percebeu, vocês tiveram acesso à documentação de irregularidades graves que vocês perceberam? Bem, tudo começou quando o próprio controle interno, lá em meados de 2013, acenou, deu um sinal à administração, aquela administração, dizendo assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. E isso veio do controle interno. E aí o controle interno fez o diagnóstico de que tinha um número muito elevado de consultas para o número da população. E na esteira daquilo que eu estava te dizendo, Fábio, tem alguns procedimentos que são arcados pelo Estado, porque o Estado não monta a sua base, ele repassa o dinheiro, sim, as competências dele. Ele diz assim, o município faz aí esses pequenos procedimentos que eu te repasso o dinheiro. Isso. Bom, então o que acontecia? Lançavam no sistema era lançado um número de FAAS, que a gente chama de ficha de atendimento ambulatorial, para que, como se tivesse feito aquele procedimento, mas, na verdade, o procedimento não tinha sido feito. Sim. O que tinha sido feito era uma cirurgia, por exemplo. Então, aí o que acontecia? Superlotava aquele sistema, o Estado estava repassando para Camaquã um dinheiro achando que estava pagando aquilo que era de sua incumbência. Sim. E, na verdade, aqui estava se fazendo coisas que não era de nossa incumbência nem do Estado. Bom, se é isso que o senhor está dizendo, é um fato grave. Não, grave e não sou eu que estou dizendo. Sim. Isso foi o próprio Tribunal de Contas que é... Sim, não tirar por consulta e fazer cirurgia é uma coisa, eu não sei bem a palavra certa, tu tá... manipulando o sistema. Certo. O que nós temos aqui, Fábio? Nós temos e aí existem irregularidades correlatas. E tudo eu tô externando isso daí para ti, Fábio, é só para dizer o seguinte: quando a administração pública torna público uma situação dessa magnitude, não é porque quer fazer grandes situações, é porque a população tem que estar atenta
e que isso está já na fase final de apuração. Sim. Mas que a administração vai tratar disso com a tramitação que ela tem que ter de forma precisa, calma, serena, sem nenhum exagero. Agora vamos lá. Essa foi apenas uma das irregularidades. Sim. Para pagar esses procedimentos, e aqui eu trouxe aqui, posso te ler, trechos de depoimentos de próprios de servidores, para pagar esses procedimentos, o que eles faziam era o seguinte: é por óbvio que não estava contratada, não tinha contratação prévia para cirurgia de vesícula. Sim. Então também pagavam como consultas e como pequenos procedimentos. Tá, vamos imaginar, uma cirurgia de vesícula é feita, pode ser feita no ambulatório, tem que ser no hospital. Perfeito. Vocês têm acesso à prestação de contas se o hospital teve essa cirurgia? Tinha o encaminhamento para o hospital e o pagamento. E aqui eu vou te ler logo adiante. No primeiro momento eu estou só passando explicando. a Tá bom, geral, que é para a população entender. Eu estou ansioso para tentar entender o assunto. Tá. O que acontece? A partir do momento em que... E a outra irregularidade está na forma de escolha de quem vai receber. É natural, Fábio, e muitas pessoas que estão nos ouvindo, é natural que pensem o seguinte: mas para aí um pouquinho, está pegando dinheiro do Estado e está aplicando efetivamente aqui em saúde. O que nós temos que ter a compreensão é que o gestor público, quando se dispõe a assumir uma cadeira pública, ele sabe que ele vai ter um emaranhado de leis que vinculam rubrica tal a tal, que vinculam procedimento a tal, e ele tem que fazer boa gestão, amparado na lei. E tem vários órgãos que ajudam, a IGAN, a FAMURS, tem vários órgãos que dão esse amparo. Sim. Para que o prefeito ou a sua administração consiga cumprir, né? Se nós pensássemos que não é preciso obedecer essa sistemática, nós estaríamos dizendo que não precisa ter orçamento, não precisa ter os vereadores para fiscalizar o nosso orçamento, não precisa, enfim. Isso é um ato de improbidade administrativa. O outro se a contratação não era precedida de licitação, nós ficamos vulneráveis, eu não estou acusando, mas nós ficamos vulneráveis a desmando com excesso de preço. E a outra, o serviço quando é regulado pelo Estado, ali tem um credit score para dizer assim, o paciente que está ruim assim, está assim, esse aqui tem que ser atendido primeiro. Quando fica a escolha do secretário, nós temos uma burla àquela listagem e nós temos também uma vinculação de gratidão das pessoas com a escolha. É isso que eu mais temo. Pois bem, nós temos a saúde não pode ser escolhida pela vontade de uma pessoa. Eu temo muito isso. Mas vamos lá, segue lá. Nós temos 3 vieses que norteiam essa situação. A primeira, no âmbito penal. Não tenho dúvida nenhuma de que criar formulários e lançar no sistema para gerar renda, para tu pagar aquilo que tu não tem contratado, nós estamos tratando de uma falsificação de documentos. A manipulação aí nós entramos no segundo viés, de rubricas, nós estamos tratando de um aspecto penal / administrativo, improbidade administrativa. E em última análise, lá na ponta, Fábio, nós temos a situação de dizer o seguinte: fica prejudicada e fica contaminada a opinião, o julgamento da população, quando ela tem um antecessor que se dispôs a fazer tudo dentro da regra, e temos o sucessor que se dispõe a fazer tudo da regra, e aquele governo que acaba gerando um sistema que diz assim: essa saúde agora eu vou fazer uma saúde própria para o município de Camaquã, onde a gente pode dar as cartas. Isso é um fato grave. E por isso tem que ser apurado, com serenidade, mas com muita firmeza. Sim, os dados que eu peguei do relatório da empresa, essa Maciel, eu vou dizer assim para ti, é genérico. Eu peguei ele em números, tantas consultas, os procedimentos. Eu não tive acesso a esse detalhamento das coisas. Tipo, paciente tal fez a cirurgia no hospital de vesícula, foi pago com X. Eu não peguei isso. Estou só dizendo que eu tive acesso. Deve ser umas 20 páginas naquele relatório, uma coisa superficial de levantamento. Vocês tiveram que aprofundar, vocês já aprofundaram esse detalhamento? Aprofundamos. Bom, pois bem. Então vamos à cronologia de como as coisas aconteceram. Vamos lá. Em agosto de 2013, ainda no primeiro ano daquela gestão, o controle interno
lança um sinal. Certo. Tá? Primeiro trecho, diz o controle interno. Nos dias 22 e 23, estivemos na sede da Secretaria de Saúde, onde oferimos as FAAs, fichas de atendimento ambulatorial, documento utilizado pelos médicos, e as FAACs, fichas de atendimento ambulatoriais, continuado utilizados pelos dentistas, fisioterapeutas, quando o paciente retorna para continuar o tratamento. Ela faz aqui um esquema de como trabalhou, e depois, lá pelas tantas, ela diz o seguinte: pela análise das notas fiscais dessas empresas, constatamos que os profissionais menos... Aqui está falando sobre uma situação dos estatutários, Sim. que não é bem o nosso foco aqui. Algumas notas fiscais referentes aos serviços prestados no mês de junho não apresentam especificadas o número de consultas, tipo de procedimento e especialidade atendida. O que caminha naquilo que eu te disse. Eram pagos aos médicos como se fossem consultas, os procedimentos... Sim, mas nessa nota não tem detalhamento de quantas consultas foram dadas. Exatamente. Certo, ok. Pois bem, existe disparidade entre o número de FAAs emitidas e o número de consultas atestadas nas notas fiscais. Desconsiderando as notas fiscais onde consta o número de consultas efetuadas e os procedimentos executados, percebemos 13.245 consultas mensais. Tendo em vista que a população de Camaquã é de 62 mil habitantes, o número de consultas equivale a 21% da população. Aqui era um sinal de alerta. Ela faz recomendações. Diante do constatado, recomendamos. As notas fiscais devem vir preenchidas com todos os dados necessários para a identificação do serviço. Não pagar honorários para terceiro. Chamamento público refere-se a atendimento médico odontológico, não para a contratação de funcionários. Equiparar o número de consultas e procedimentos, ou seja, está dizendo o seguinte: o chamamento público ele precisa ter, todos os médicos que estão credenciados, eles precisam ter basicamente o mesmo número de consultas disponibilizado. Isso é porque a administração precisa ser isonômica, ela precisa ser igualitária. Todos vocês vão dividir esse pacote de serviço. Sim. A partir do momento em que eu te contrato para tu fazer uma cirurgia e tu diz assim, meu preço da cirurgia é tanto, daqui a pouco eu vou ter que te pagar mais e vai ter gente que vai fazer menos consultas. E aqui um dado muito interessante já analisado lá, já apontado lá pelo controle interno. Solicitar processo de licitação para a prestação do serviço urgência e emergência, proporcionando oportunidade para todos os interessados a participarem da concorrência, respeitando assim o princípio da isonomia e estabelecendo competição. Bom, só para entender, esse conselho interno, como é que chama? Controle interno. Controle interno fez essa manifestação... Em agosto de 2013. Tá, só para botar no tempo. Isso. 2013, ok. Pois bem, veio o tribunal e apreciou as contas de gestão daquele ano. E até diz, ou seja, que em 12 de agosto de 2013, o sistema de controle interno emitiu o relatório. Aquele que eu falei. Sim. Ou seja, ali foi a origem de tudo. Foi o próprio controle interno que alertou. O controle interno, uma pergunta, doutor. O controle interno... Ele foi lá na secretaria, fez o levantamento e ele notifica a quem? Ao gabinete. Ao gabinete do? Prefeito. Tá. Ele deveria, nós temos uma sugestão até, notificar, por exemplo, o Tribunal de Contas ou não necessariamente? O Tribunal de Contas, quando vem fazer a sua auditoria, normalmente ele já vai no controle interno e já pega o seguinte, quais são os teus relatórios? Sim. Porque dali já tem... Tá, outra pergunta, o controle interno não deveria de obrigatoriamente encaminhar o alerta para a Câmara de Vereadores? Não é praxe. Não é praxe porque ele é um órgão auxiliar de fiscalização do Executivo. Não, eu te pergunto o seguinte, vamos lá. Controle interno é funcionários concursados sem nenhum vínculo com política, não deve ser. Uhum. Ele faz uma notificação interna, mandou para o prefeito. O prefeito, vamos imaginar, eu não estou dizendo que foi acontecer. O prefeito não deu bola, vamos imaginar para esse troço. A Câmara não está sabendo do assunto. Terminou a gestão do prefeito... Nós só vamos saber, os vereadores só vão saber disso se houver o apontamento do Tribunal de Contas. Não, por ser a Câmara um órgão de fiscalização da gestão, não poderia o controle interno sinalizar à Câmara de Vereadores que está havendo um problema numa determinada secretaria? Então, ou até como sugestão futura, né? O que a gente precisa ter uma compreensão um pouco genérica, que é o seguinte, o órgão auxiliar de fiscalização da Câmara é o Tribunal de Contas. O controle interno é do prefeito. É do prefeito. Tá, ok. Então, só para esclarecer, tá bom, obrigado. Pois bem,
Nesse relatório, Sim. aí veio um relatório do Tribunal de Contas. Certo. E aí diz o seguinte: foi identificado assim, como apontamento das retrocitadas vistoria do controle interno, o registro de quantidade exagerada de procedimento. Considerando o porte do município, em 2013 foram realizados 12.003 procedimentos, em um município com um pouco mais de 50 mil residentes. Alguns dos quantitativos de consultas apresentadas pela administração eram, obviamente, incompatíveis com a capacidade física de trabalho de profissionais médicos durante um dia de atendimento. Vê bem, nós estamos falando aqui, ele faz um quadro. Sim. Consultas, 123 consultas. E aqui eu vou... Não, deixa o nome dos profissionais, não precisamos... 123 dia. 118 para outro médico, 104, 122, 128 por dia. Esse é o relatório do Tribunal do Tribunal de Contas. Ele diz que o médico atendeu 123 pessoas num dia. O Tribunal de Contas está dizendo para a Prefeitura. Isso são os primeiros sinais. Foram registradas diversas consultas para o mesmo paciente. Aqui estão os nomes dos pacientes. E aqui, Fábio... Tem algum caso está assim fora da normal? 6, 7, 8 consultas mês. Num paciente. Tá. Então, feita a descrição, cabe encaminhamento dos fatos elencados atualmente aos gestores, à administração pública, que devem prestar conta dos atos praticados, assim por intermédio da chamada prestação de tomadas de contas anuais. Aqui ele já estava encaminhando para fazer a tomada de contas especiais, que é um procedimento regrado pelo Tribunal de Contas. Pois bem, foi apresentada a defesa daquela gestão e o relatório final não acolheu a defesa. Veio lá e disse o seguinte... E aqui um ponto importante. Ao analisar o item 9.1, que trata das impropriedades nos empenhos de despesas com serviço médico credenciado, Sim. É de salientar que a equipe de auditoria realizou um extenso e minucioso estudo sobre as despesas pagas por serviços médicos credenciados, no chamamento tal e tal. Depois ele disse assim: foram observadas as seguintes divergências. Divergência entre valores empenhados e os valores que deveriam ter sido registrados de acordo com a quantidade de procedimentos. Ou seja, o valor empenhado foi maior do que aqueles que estavam no registro de quantidade de despesa. Quantidade exagerada de procedimentos em relação à população do município, quantitativo de consultas apresentados incompatíveis com a capacidade física dos profissionais médicos durante um dia de atendimento e registro de diversas consultas para o mesmo paciente durante o mês. Bom, da análise do aponte, há uma série de irregularidades, isso é o tribunal que está dizendo, consideradas graves nos gerenciamentos de serviço de saúde decorrente do chamamento público 3 de 2013, que, dadas as suas peculiaridades, requerem a atuação e intervenção diferenciadas. E aqui ele passa a discorrer sobre o que é a tomada de contas especiais. Tá. No final, na parte dispositiva, e aqueles que operam direito sabem do que estou falando, ele diz o seguinte: diante do exposto por esses fundamentos, voto nos seguintes sentidos: determinar ao atual administrador para que promova a instauração de tomadas de contas especiais nos termos do artigo 87 seguintes do regimento interno, tá? E depois julgar irregulares as contas do prefeito da época. Bom, Fábio, o que nós temos aqui? O que eu posso esclarecer para a população é que nós temos as irregularidades devidamente diagnosticadas. Quando o Tribunal de Contas manifestou isso para o gestor? Chegou à nossa mão. Não, para o gestor aí não tem o protocolo de entrega? A decisão, a primeira... Essa manifestação do Tribunal de Contas chega para o gestor quando na época? Aqui em 2014 foi para que ele apresentasse sua defesa. O relatório final já chegou no início dessa gestão. Não, é só para entender, nós estamos falando do tempo, né? O lapso de tempo. Então nós fizemos em agosto de 2013 a manifestação do controle interno. O tribunal veio e apresentou e notificou em outubro de 2014 Sim. o gabinete para que apresentasse a recém sua defesa. É que as coisas são meio tardias. Em 2015, esse ficou tramitando. O resumo que eu posso te dizer é que a decisão final, com trânsito julgado desse processo, acabou chegando na administração no início de 2017. É uma pena que o tempo demora tempo para se solucionar, às vezes, uma coisa. Quando chegou isso às minhas mãos, eu levei a conhecimento do prefeito e disse: olha, prefeito, nós não temos alternativa. Tem que abrir essa tomada de contas especiais. E vê bem, eu estou falando apenas da tomada de contas especiais de 2013. Foi aberto um procedimento de tomada de contas especiais apenas referente ao ano 2013. Certo. Essa da Maciel já é um desdobramento por orientação do próprio tribunal para que se fizesse outra para os anos 14, 15 e 16. Tá. A do Maciel 2013
Não, do Maciel não tratou 2013. Tratou vários anos. O 2013 eu trouxe aqui, que é a interna. Tá. E por que se foi contratada do Maciel? Porque, de acordo com o que eu vou mostrar para vocês aqui, é uma gama tão grande. Nós temos 3 funcionárias concursadas que fazem parte da comissão. E essas funcionárias encontraram pilhas e pilhas de documentos e não tiveram, digamos assim... Comissão do Controle Interno. Não. A Comissão de Tomada de Contas Especiais. Ah, tá, certo. Formada. E elas fizeram um levantamento pelo melhor que fizeram, que podiam, chegaram às conclusões das irregularidades, e eu vou ler aqui para vocês, tá. Mas elas não conseguiram quantificar. E só disseram, olha, o município, os cofres do município efetivamente não sofreram prejuízo, porque a irregularidade consistia em mandar relatórios para que o Estado pagassem aquelas cirurgias que o secretário queria fazer. Sim. Não houve sangramento do cofre público. Municipal. Do municipal. Então, ok. O que então... Vamos lá, vamos para a parte então desse comissão que trata sobre isso. A nossa comissão interna, então, depois de analisar alguns documentos, ela passou a tomar depoimentos. Tomar depoimentos. E eu separei alguma coisa aqui para a população entender... Eu só queria ver o seguinte, nós estamos com um bloco comercial para vir, mas então é o seguinte, nós agora estamos indo para a área dessa tomada de contas especiais, feita por uma equipe do município, concursados, que identificando um potencial problema a pedido do Tribunal de Contas, faz uma força-tarefa para destrinchar o que aconteceu em 2013, é isso? Tentar entender o que aconteceu. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos já com o Dr. Fabiano Ribeiro aqui. Ele está nos esclarecendo detalhadamente o assunto da prefeitura, motivo esse que o prefeito, o Ivo e o secretário Luciano estiveram aqui. Semana passada o ex-prefeito João Carlos fez uma manifestação para a imprensa e nós estamos destrinchando esse assunto para poder levar o máximo possível de conhecimento da população as duas versões da atual administração e da versão atual, para que a gente possa entender o que aconteceu. Então, rápido intervalo e nós já voltamos. Acústica e a hora certa. 11:01. Venha fazer vestibular na Fundasul, curso presencial com preço acessível. Estude na Fundasul, aqui você aprende. Fone 3671-1855 ou pelo WhatsApp 98692-3269. A Tutti Frutti está há 35 anos em Camaquã, sempre fazendo o melhor para você, cliente. Temos muitas delícias esperando por você. Vários tipos de tortas, doces, salgados, hambúrgueres, cachorro-quente, sanduíches, chocolate quente, chás, cafés e sorvetes. Aproveite o inverno e venha pra Tutti provar as nossas gostosuras. Vem pra Tutti, Rua Bento Gonçalves 356, fone 3671-2409. Aceitamos encomendas. Está procurando uma bicicleta tradicional, de trabalho, passeio ou esportiva? Então venha para a Triplo X Bike Store. Peças e acessórios de diversas marcas e com o melhor preço. Sua bike nas mãos de especialistas e sem pagar nada mais por isso. Trabalhamos também com linha infantil, motocas, carrinhos, rollers, patinetes e linha fitness. Triplo X Bike Store. Mais que uma loja, uma equipe. Rua Marechal Floriano, 1074. Fone 3692-2358. A Unimed Porto Alegre tem diferentes tipos de coberturas para planos familiares e empresariais. Vem encontrar a solução que você precisa. Ligue 0800 510 4646 ou acesse unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. O inverno traz com ele um cuidado especial com a saúde do seu pet. Pensando nisso, a Clínica Veterinária Cão e Companhia conta com vacinas que previnem e evitam problemas respiratórios, pneumonia e gripe no seu pet. Quanto maior a idade do seu animalzinho, mais atenção ele merece. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Carinho e dedicação com o seu pet. Fone 3671-2598. Peter Bikes, revendedor autorizado Caloi, GT Bikes e hoje para Camaquã e região. Está com uma super novidade. Venda e manutenção de motos e bikes elétricas e motorizadas. Economia, durabilidade, baixo custo de manutenção e consumo. E você não precisa de carteira de habilitação. Passe na loja e confira. Peter Bikes, especialista em bicicletas, acessórios, peças, oficina com manutenção especializada para sua bike e equipamentos de academia. Bento Gonçalves 626.
3676. Fone 3671-5614. Agora os seus sábados são bem informados na Acústica. Esquina Democrática. Roberto Martins traz todos os sábados as principais informações do dia, as entrevistas sobre os assuntos do seu interesse e a repercussão dos principais fatos que marcaram a semana. Esquina Democrática, com Roberto Martins. A Divine Chocolates não para de inovar, e o mais novo lançamento é o chocolate orgânico Health, com 62% cacau. O chocolate Health foi desenvolvido para trazer ainda mais benefícios nutricionais à saúde do consumidor, com matérias-primas altamente selecionadas, sem o uso de qualquer tipo de agrotóxicos. Auxilia no sistema imunológico, estimula o funcionamento cerebral, além de possuir um sabor inigualável. Não deixe de provar. Divine, chocolate de verdade. O Roxo Centro de Compras está com uma super promoção. Bom demais, bom de comprar, melhor de ganhar. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um ano de rancho grátis. Não fique de fora. Roxo Centro de Compras. Aqui você faz economia. Não importa o esporte que você pratique, a Sportline tá contigo todo dia. Qualidade, compre com sabedoria. Só produto original e não tem pirataria. Muitas marcas consagradas, melhor atendimento, são diversas opções, da chuteira ao fardamento. Esporte é saúde, entre logo nesse clima. Passo a passo Sportline, a loja que joga no seu time. Fazer compras para muitos é motivo de estresse. A falta de estacionamento, lojas acanhadas, pouca variedade e mau atendimento são coisas que chateiam a qualquer um. Aqui na Fubra você encontra estacionamento privativo, loja ampla, climatizada, uma das maiores variedades de produtos da região, preços e condições facilitadas e aquele atendimento de casa que você já conhece e confia há muitos anos. Não perca tempo andando por aí. Venha para a Fubra, pois aqui você compra melhor. Atenção! Super promoção na loja Cedro. Toda linha de bazar com 30 a 40% de desconto. Isso mesmo, 30 a 40% de desconto. E mais, lustres e luminárias com 40% de desconto à vista ou 30% de desconto em até 5 vezes sem juros. É pra levar. Venha tomar um cafezinho conosco e conferir nossas promoções. Marechal Floriano 756, fone 3671-0270. Paradouro Grill, há 60 anos oferecendo um serviço de confiança à beira da estrada. Com atendimento atencioso e produtos de alta qualidade, o Paradouro Grill é a parada certa para você e sua família descansar e aproveitar mais um pouco da sua viagem. Contamos com buffet livre a quilo, com grelhados, além de lanches, bebidas e um espaço aconchegante para locação de festas e eventos. Paradouro Grill, qualidade certificada há 60 anos. E agora em Camaquã, na BR-116, quilômetro 396, próximo ao trevo de acesso. Quer variedade e preço baixo? Passe na Supar e confira ofertas fantásticas. Bazar, ferragens e utilidades para o lar. São mais de 20 mil itens que você só encontra na Supar. Faça sua lista de presentes conosco. Supar em Camaquã, Rua Júlio de Castilho, 710. Acesse nosso site supar.com ou visite nossa página no Facebook, Loja Supar. Veco Veículos, revenda de veículos multimarcas, representante oficial das baterias Moura, Júpiter e baterias multimarcas, linha automotiva, agrícola e pesada, entrega gratuita em Camaquã, plantão aos domingos e feriados pelo 99620-7438. Veco Veículos, Avenida Cônico Luiz Walter Rankett, 452, no bairro Jardim. Bate-papo inteligente e descontraído, debatendo ideias e abordando temas relevantes de seu interesse. Papo com Batom, todas as sextas às 7 da noite aqui na Acústica. Apresentação Camila Ávila. Oferecimento Requinte, detalhes que fazem a diferença. A SIC Camaquã possui amplo salão de eventos para até 700 pessoas sentadas e sala para palestras, reuniões e cursos com capacidades de até 150 pessoas. Principais diferenciais: 70 mesas redondas com capacidade de 8 a 10 pessoas, estrutura com banheiros masculinos e femininos, cozinha completa com churrasqueira, mesas revestidas em mármore, pia com 3 cubas, fogão industrial, geladeira e freezer, ambiente climatizado
climatizado e estacionamento para aproximadamente 50 carros. Maiores informações 36714822. Buenas, gauchada! Novamente o mês Farroupilha, o véu está louco de especial. Fazendo a revisão do teu Chevrolet, tu levas de regalo uma cuia personalizada. E a condição é boa. Barbaridade! Tudo em até 4 vezes no cartão, tchê. E não tem juros. Agenda teu horário pelo fone 3026-3922. O véu, a alegria de ser Chevrolet e o orgulho de fazer parte dessa terra. Em Pelotas, Rio Grande, Camaquã. Revise seu veículo regularmente. Restaurante Cláudio Pegloff da Bento, o lugar certo para o seu almoço. Ao meio-dia com buffet livre. E aquilo, Restaurante Cláudio Pegloff da Bento, conservando receitas e ingredientes para manter o sabor da comida caseira. Com ambiente amplo, confortável e com o melhor atendimento. Bento Gonçalves 950, teleentrega 3671-8057. Uma nova experiência, um novo estilo. É o que a Moda Homem tem para todas as ocasiões, com qualidade, novidades, tendências e looks exclusivos para momentos inesquecíveis. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Olavo Moraes 627. Comes e Bebes, o bar que reúne a galera em Dom Feliciano. Música ao vivo todo final de semana, com chopes e cervejas artesanais e importadas. Petiscos, pizzas e diversos pratos. Com ambiente temático, além de telão com qualidade digital para assistir aos jogos do seu time. Aberto de segunda a sábado, a partir das 19 horas. Comes e Bebes, na Avenida Borges de Medeiros, 180, em Dom Feliciano. Reservas de mesas no 99984 7590. Fique bem informado, primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Muito bem, 11 horas 11 minutos. Esse é o programa Primeira Hora. Um assunto complicado, hein? Muita descarga elétrica no fim de semana acabou danificando aparelhos elétricos. Olha o Paradouro Grill, parada certa para você e sua família, buffet livre aquilo, com grelhados, lanches e bebidas em geral. Em Camaquã, próximo ao trevo de acesso. E para você que quer variedade e preço baixo, passe na Supar. Confira as ofertas fantásticas, bazar, ferragem, utilidades domésticas. Faça sua lista de presente conosco. Supar. Entre no site da Supar ou no Facebook Lojas Supar. E você pode fazer uma poupança no Sicredi. Fica mais fácil de realizar os seus sonhos. Comece a poupar hoje mesmo. E Farmácia Portão, a farmácia de sua família, teleentrega no 3671-9311. Os motoboys levam as maquininhas dos cartões até você. Farmácia Portão, aqui você tem amigos. Estou conversando com o procurador do município de Camaquã, Dr. Fabiano Ribeiro, a respeito dessa prestação de contas, esse envolvimento de prestação de contas da Secretaria de Saúde do município de Camaquã nos anos 2013. E falamos um pouco demos uma introdução no assunto, falamos um pouco da manifestação do Tribunal de Contas do Estado, da prestação de contas feita pelos funcionários da Prefeitura e também agora no fechamento dessa questão, a comissão que fez essa tomada das contas para sua realização, para sua concretização, ela teve que tomar depoimento de pessoas envolvidas no processo, de funcionários, de pacientes, de médicos e outros prestadores de serviço. E nós paramos por aí, doutor Fabiano. Vamos ver como é que a gente retoma esse assunto, então. Até para contextualizar aqueles que estão nos ouvindo, que eu vou ler pequenos trechos de alguns depoimentos, tá? Só para que esses trechos visam demonstrar 3 situações. Primeiro, que eram lançadas muitas consultas para que o Estado pagasse cirurgias escolhidas pelo pessoal da Secretaria da Administração. Que esse volume de dinheiro repassado pelo Estado acabava pagando aquilo que nós não tínhamos, digamos assim, atribuição de fazer. Que esses procedimentos
estavam indevidamente contratados, Sim. porque não tinha licitação ou chamamento público pré-estabelecendo valores para esses procedimentos. E que, em última análise, também esses procedimentos ficavam à escolha do gestor da pasta naquele momento, o que também se constitui, a meu ver, na mais grave das irregularidades. Pois bem, e para demonstrar isso daí, eu separei pequenos tópicos de pessoas que foram ouvidas. Na oitiva da fulana de tal, que trabalhava no Centro Social Humano, fica comprovado que existiam essas cirurgias custeadas pela Secretaria da Saúde. Perguntado se recorda de alguns mutirões de cirurgia, diz que sim, que eram agendados um dia para hérnia, outro para laqueaduras, outros para vesículas e outro para varizes, e que eram pagas pela Secretaria da Saúde do município, mas que não sabem, e aqui chama a atenção, não sabem como era feita a dinâmica desses agendamentos. É uma funcionária da prefeitura confirmando que havia mutirões. Que faziam cirurgias e que não sabe como eram escolhidas essas pessoas. Certo. Ela era funcionária de qual secretaria? Ela era da Saúde. Secretaria da Saúde, tá. Isso. Perguntada agora para uma paciente. Se a depoente realizou uma série de procedimentos em 2013, calo de pé, granuloma, unha encravada, abscesso na axila, lipoma, cisto sebáceo, abscesso de pé, revela que nunca teve unha encravada e que diz que não realizou nada disso, mas sim uma cirurgia de vesícula em 12 de março de 2013, quando ficou baixada no hospital por 10 dias. Tá? A conclusão, depois desse depoimento, a comissão diz assim: no depoimento da paciente fica claro que houve a cobrança em troca de procedimentos pelo custo da cirurgia de vesícula. Fábio, não é o procurador do município que está dizendo isso. Não é o prefeito. Não, é um documento que o senhor está lendo aí. Por uma funcionária que estava ali naquele momento investindo no cargo de investigação. Outra paciente, perguntado se recorda haver feito retirada de cisto de pele, diz que não. Perguntado sobre lesão na pele, diz que não. Perguntado se recorda de haver feito lipoma, unha encravada, abscesso na axila, ceratrose seborreica, granuloma, calo de pé e cisto epidêmico, tudo isso lançado no sistema que ela tinha feito. Ela disse que não fez nada disso. Revela que é manicure e queria saber tratar sua própria unha encravada. É uma manicure que teve lançado como se ela tivesse um problema de unha encravada. Não, só não. Só assim, além de outras coisas. Tá. Aqui a conclusão também. Fica caracterizada a informação da realização de procedimentos no relatório enviado para custear a cirurgia realizada pelo SUS. O médico, quando questionado, e eu chamo bem atenção para esse depoimento, no depoimento do médico X também é explicado sobre como eram realizadas as cirurgias. Perguntado se também fazia cirurgia, diz que fazia pelo SUS e que outras o secretário fazia o pagamento direto à equipe médica e que era realizado de um dos dois jeitos. Mostrado um encaminhamento de cirurgia e perguntado se era esse o documento, diz que sim. E aqui chama a atenção, que era combinado previamente um valor a ser pago ao médico cirurgião, ao auxiliar, ao anestesista, ao hospital e que isso era tratado pelo secretário ou por um funcionário da secretaria. Vê bem, era tratado previamente? Não, ninguém trata, na administração pública ninguém trata previamente com nada a não ser por meio da licitação. Sim. Bom, a funcionária que realizava o agendamento do especialista, para ela foi perguntado se algum tipo de cirurgia realizada no hospital era agendada no setor de agendamento. Diz que o fulano e o fulano faziam autorização para o médico fazer a cirurgia. E o paciente levava a requisição. Perguntado se essa cirurgia era paga pela secretaria, diz que sim. Que, por exemplo, no caso de cirurgia urológica de varizes, também era a secretaria que fazia o pagamento. Essa cirurgia não deve ser paga. O nosso dinheiro deve ser pago para aquilo que nós somos. E aqui, Fábio, eu preciso fazer apenas um parêntese. E eu já vou terminar de ler esses pequenos trechos. Muitas pessoas que estão do outro lado, que são beneficiadas, é justo, é legítimo que elas se sintam gratas a quem, em determinado momento difícil, socorreu. Só que outras tantas não foram socorridas. Muitas pessoas faltou dinheiro para outras pessoas fazer seus procedimentos e quem sabe outras pessoas tenham morrido no anonimato esperando porque entrou corretamente na fila. Então, ainda que se reconheça essa gratidão, esse vínculo que
que se criou com o secretário, a gente tem que saber que não é assim que funciona dentro do setor público. O princípio da isonomia, o princípio da igualdade de todos que há dentro no sistema de SUS deve ser respeitado. É isso que pelo menos se deve primar. Perguntado como era a fila de espera, diz que os exames o Estado paga. Esse aqui também não é de muita... mas só diz o seguinte. Perguntado como era a fila de espera, disse que os exames o Estado paga, pois tem fila de espera e demora muito, há cerca de 1 ou mais anos. Que o secretário, conforme a urgência do caso, avalia e autorizava para a secretaria fazer o pagamento da cirurgia. Ou seja... Cirurgia. Ele fala, a palavra é cirurgia. Fala o exame e depois falou cirurgia. Só para entender. Quem escolhia quem ia dar ou não, acabava sendo, segundo esse depoimento, o secretário. Só para corrigir, esse depoimento é de uma funcionária da secretaria que realizava os agendamentos especialistas. Ok. Pois bem, um médico, perguntado como preenchia as FAAs para os procedimentos, respondeu que depende do valor do procedimento. Exemplificou, caso a FAA valesse 10 e o procedimento custasse 40, eram preenchidas 4 FAAs. Não é ninguém de dentro da secretaria que está dizendo isso. Agora é um médico dizendo, a gente tinha que preencher quantas FAAs para pagar o procedimento. Perguntado se o valor que recebia era o valor referente ao cirurgião, era 45, respondeu que sim. Mas mostrado na nota o valor de 82, o depoente não lembra o motivo de constar o valor maior na nota do que o valor estipulado no chamamento. Pois bem. Mas o médico recebeu. Recebeu. Mas ele não se lembra que foi contratado por 45 e recebeu 82. E não questionou? E muitas... O médico não questionava quando recebia mais? Não, é que ele não recebe. No valor global, ele provavelmente não deva ter recebido a mais. O que ele está dizendo é que ele colocou menos procedimento com valor maior e que ultrapassava o valor que estava estipulado no chamamento. Me chama a atenção, doutor Fabiano, vou lhe interromper. Eu, quando recebo um dinheiro a mais que não é meu, eu reclamo. Ele não recebeu o dinheiro a mais. O valor unitário estava maior do que constava no chamamento. É isso que está dizendo aqui. E aí vamos lá. Mostrada a FAA com a consulta pré-operatória do dia 21 de 13, perguntado para aquele mesmo médico se o motivo do atendimento foi preenchido por ele, o depoente respondeu. Vê bem, Fábio. Aqui o médico está dizendo que muitas FAAs não eram preenchidas por ele. Respondeu que tem certeza absoluta que não foi ele que preencheu e esclarece que não sabe como foi feito o trâmite. Perguntado se esse campo era para ser preenchido por médico, respondeu que sim, mas mostrada a FAA, o motivo do atendimento consta código para cisto sebáceo, respondeu que não sabe quem preencheu, mas que há um erro no preenchimento. A FAA é a ficha de atendimento pela qual tu lança o sistema para lá para receber o dinheiro. E quem lançava esse sistema, quem lançava esse documento, quem lançava esse documento? Era na secretaria. Era na própria secretaria, não era no consultório médico. E o que ele está dizendo aqui, hoje não mais. Hoje não mais, sim, é um sistema novo. O que ele estava dizendo aqui é que ele não preencheu aquela FAA, ou seja, tinha indícios de alguma produção de FAAs dentro da própria secretaria. Pois bem, tem uma servidora que trabalhava no gabinete da secretaria, disse, de acordo com a depoente, muitas decisões eram tomadas diretamente no gabinete secretário, com autorizações para a realização de procedimento. Ela informa que os pacientes eram orientados pelos médicos para que fosse até o gabinete do secretário com a requisição para a realização dos procedimentos e como eram realizados. O que chamou a atenção aqui? O paciente tinha que ir lá pedir ao secretário para que dissesse assim, tu me autoriza? Não era um procedimento técnico. E esse paciente era remetido ao secretário para que o secretário dizia, eu vou pagar a tua cirurgia. O que me chama a atenção é que uma coisa técnica, quem decide a cirurgia, que tem necessidade de cirurgia, é o próprio médico. O médico pedir para o paciente para ele conseguir a cirurgia é uma coisa estranha, vou ser bem franco. Foi o depoimento dado por essa... Sim, não, mas eu estranho também, porque eu estou vendo assim que não tem muito santo nessa jogada aí, viu? Pois bem. Não é pouco santo. Tem... As conclusões finais, eles dizem o seguinte, e aqui eu vou ler trechos que convêm a um lado e convêm ao outro. Percebe-se que a gerência dessa cirurgia partia do gabinete da secretaria, que realizava acordo com os médicos para atendimento. Pode-se dizer que sim, que o valor dessas cirurgias eram repassados como se fossem procedimentos realizados para fins de ressarcimento do valor investido pela secretaria.
Não é possível afirmar que houve prejuízo aos cofres públicos, e aqui, obviamente, o do município, né? Uma vez que os valores investidos foram gastos em saúde para a comunidade. Pois bem, mas e o do Estado? O Estado estava pagando, achando que estava pagando a sua competência e estava pagando cirurgias. Sim. Ela depois trata o relatório final acaba falando de vários itens pormenorizados de uns médicos, mas disse o seguinte: as consultas eram lançadas pela Secretaria Municipal da Saúde, a fim do município de Camaquã receber mais verba do Estado e do Ministério da Saúde. Ou seja, as 4 consultas lançadas para o médico cobriam uma consulta que o município pagava. No caso do Dr. Tal, que era cirurgião, o valor da consulta era 45. E que o Estado mandará pouco mais de 10, ou seja, preencheram 4 para pagar aquela consulta ali. No final das contas, ao analisar o último médico, ela diz o seguinte: em janeiro de 2013 foram encontradas 8 FAAs referente a uma herniorrafia inguinal realizada pelo cirurgião tal, de janeiro no paciente tal. De acordo com a servidora da Secretaria da Saúde, tal procedimento, por ser de alta complexidade, é competência do Estado e não teria que ser custeado pelo município. Uma técnica da saúde dizendo. Com base em todas as informações, e aqui eu encerro, descrita nesse relatório, uma conferência exata é rara, vez que os relatórios de atendimento não são merecedores de fé, visto que demonstravam consultas em datas diferentes das realizadas pelos médicos, muitas digitadas em duplicidade, triplicidade e quadruplicidade, não conseguindo se obter uma correta análise. Esse é o relatório, não estou falando do relatório Maciel, é o nosso... Esse é o relatório da comissão. Doutor Fabiano, só para que a gente entenda assim nessa finaleira, por exemplo, o senhor afirma aí pelo documento, né, escreve pelo documento, de que a Secretaria de Saúde produziu essas FAAs com valores ou outras coisas a mais para que o Estado recompensasse o município por ações feitas, por coisas feitas aqui em pacientes camaquenses. O Estado pode reclamar de que esses valores que foram escritos ou produzidos lá, de recompensar, o município tem que recompensar o Estado por alguma coisa feita lá? Olha, dito tudo isso, acho que é hora da gente agora contextualizar os procedimentos que estão andando. Sim. Né? E na esteira que tu está me perguntando, eu te diria o seguinte: existem três frentes de trabalho. A primeira foi a do controle interno, depois essa do Tribunal de Contas, 2013. Agora ainda estamos fazendo a tomada de contas de 2014, 15, 16. E, paralelamente a isso, o Ministério Público está investigando o fato. Tá? Provavelmente essa identificação de quem foi lesado, o Ministério Público possa fazer e informar. Sim. Eu acredito que sim. Não é nós aqui do município que vamos tomar essa atitude de dar os encaminhamentos ao Estado, ainda que pudesse. O Ministério Público já está em posse desse processo? Já foi encaminhado. Encaminhado pela Prefeitura? Lá ele aprecia tudo de forma conjunta. 13, 14, 15. 13, 14, 15 e 16. Tá. A empresa Maciel, ela levantou 3, 4 anos? Sim, como é que foi? 14, 15 e 16. E levantou basicamente as mesmas coisas. Sim, mas ela não detalhou. Eu vi o relatório... Ela detalhou por amostragem. Sim. Por amostragem. E ela diz o seguinte: nos pontos relevantes comum a todas as empresas, ela diz assim: grande volume de consultas, geralmente acima do que contempla os termos de credenciamento. Não existe controle interno a fim de verificar a quantidade de atendimentos que chegam ao contrato. A utilização de verbas com finalidade em prol de outras, o desvirtuamento de rubricas. Né? O Paulinho Vasconcelos é um ouvinte nosso, está dizendo o seguinte: eu fiz um pedido de cirurgia de vasectomia junto à Secretaria de Saúde Municipal, já está fazendo 2 anos e nada foi feito. Fica aqui o meu posicionamento. Eu até gostaria de manifestar, assim, Paulinho, a gente entende a tua angústia e o caos da saúde, ele acaba sendo assim. O que provavelmente tu esteja esperando muito, porque tu teve que entrar numa fila e que essa fila acaba realmente prejudicando. Eles estão analisando se o teu caso é menos grave e os casos mais graves provavelmente passaram na tua frente. O que dentro do setor público não pode haver é que tu chegue, bata uma porta e o cara diz o seguinte: eu empurro toda essa gama de lei para um lado e diz assim, eu vou fazer um sistema de saúde próprio. Teve um vereador que fez um projeto de lei aprovado por todos os vereadores para que tivesse uma lista dos pacientes em fila
justamente para mostrar transparência. O prefeito vetou isso, doutor Fabiano, porque a transparência não foi boa, ou não queria-se a transparência nesse sentido? Não se trata de não querer a transparência. Ali o que se teve foi a incompatibilidade com o sistema. Porque o que acontece? E aqui tem, se eu não me engano, são 2 projetos. Um é na lista de espera dos transportes, se eu não me engano. Não, transportes. E também da lista de cirurgias, o procedimento. O que acontece? Tem uma situação dentro eu não estou tentando lembrar aqui o sistema que mas tu lança o paciente ali, tu informa qual o grau de situação que ele está, e aquilo começa a se ficar móvel de acordo com um credit score, porque ele não analisa, não é uma lista fixa, diz assim, o Fábio entrou primeiro, o Fabiano entrou segundo, a partir do momento em que alguém lá chegou lá e alimentou o sistema, dizendo, ei, o Fábio piorou, infeccionou e tu pula na frente de todo mundo. Daqui a pouco o tipo de cirurgia pode também, a oferta de cirurgias. Né? Eu queria tanto lembrar o nome, se alguém da Secretaria de Saúde mandar um WhatsApp, eu digo qual é o nome do sistema. Isso foi uma coisa interessante. Eu digo assim, eu queria lhe pedir perguntar o seguinte, não está acontecendo a mesma coisa que aconteceu em 2013, hoje, daqui a pouco porque eu vou lhe dizer o seguinte, eu vou afirmar aqui, há muitos e muitos anos atrás, alguns políticos, tanto a nível municipal como estadual, eu me lembro disso, foram reeleitos porque faziam favores dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Tinha secretário de saúde que atendia os vereadores tal e não atendia outros vereadores. Tem secretário de Estado que tinha gente nos gabinetes para encaminhar para dentro dos hospitais. Não está acontecendo nada disso hoje em dia, daqui a pouco de ter favorecimento a pessoas de um lado, do outro, atender a base do governo. A senhora acha que não acontece isso hoje ainda? O que eu posso te afirmar é o seguinte, em meados de 2018, quando concluído aquele relatório de tomada de contas, nós recebemos a visita de alguns auditores do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas está fazendo um projeto piloto que é no seguinte sentido. Tu viu bem que as contas sempre são analisadas num gabinete lá dentro. E aquilo muitas vezes, até que venha para o gestor responder, volte para... Passou 1 ano, 2 anos. O Tribunal de Contas está fazendo um projeto piloto que é o seguinte, ele vem, faz o diagnóstico, chama os gestores e diz assim, diagnosticamos isso, isso e isso. Certo. E fomos chamados numa reunião lá, no final de tarde, eu, o prefeito e o secretário da Saúde. E recebemos daquela auditoria a parabenização de que havia, digamos assim, já não tinham mais percebido a velha prática. A estrutura da secretaria é muito grande. Certo. A gente, muitas vezes, até chegar a coisa lá no gabinete, efetivamente. Agora, se a gente diagnosticar, nós vamos apurar. Não é para estar acontecendo. A resposta que eu posso te dizer assim, Fábio, o povo está atento. O povo brasileiro está mudando. Não, mas eu te pergunto o seguinte, tu falaste bem na tua interpretação sobre o agradecimento que as pessoas têm por fatos ocorridos, atendimentos feitos, até antecipados pelo secretário. E eu sei que acontece a pressão política, doutor Fabiano. A pressão política é de vereadores, é de prefeito, é de gente que fez campanha, daqui a pouco alguém da própria instituição quer acelerar algumas coisas. Eu digo, se essa pressão não ocorre hoje em dia. Se ocorrer a pressão, eu posso te afirmar categoricamente que não está se pagando cirurgias, não está se escolhendo gente para fazer cirurgia, não está se pagando cirurgia com verbas. Mas não fala cirurgia, fala outros procedimentos. Eu quero dizer o seguinte, essa afirmação, esse levantamento que vocês fizeram, eu acho que isso aí tinha que ocorrer mais naturalidade ao longo das administrações, não é esse fato, Perfeito. Agora, tudo que nós falar dos outros pode acontecer conosco, se nós não corrigirmos o fato. Então, chama-se isso telhado de vidro. Perfeito. Eu falei mal do outro, mas daqui a pouco eu estou fazendo igual. Essas coisas vão falando, porque na comunidade geral, por exemplo, acontece em Arambaré, lá em Dom Feliciano, lá na... Daqui a pouco o funcionário sabe que está acontecendo. Não, pode acontecer em qualquer lugar. Eu digo assim, em qualquer lugar.
Daqui a pouco um fato de privilegiamento, alguma coisa. Eu digo, daqui a pouco essas informações podem estar corrigidas. E isso que vocês estão levantando, eu acho que é uma questão para corrigir novas administrações, né? O que a gente precisa ter sempre é aprender, muitas vezes com os erros. Isso. E sejam com os nossos ou com os dos outros. O Fábio, o que é importante que a população tenha muito presente é que as coisas elas têm que ser aquilo que eu dizia, a população está mudando, ela está mais atenta, o acesso à informação está maior. Eu acredito que isso, a um longo tempo, com um período de maturação, vai nos acabar que as escolhas da população sempre vai ser melhor e nós vamos recuperar a confiança dos seus gestores aos poderes constituídos. Agora só tem uma coisa, isso a gente tem que fazer, aprender com o erro que aconteceu. Exatamente. E fulminar. E quanto mais rápido o gestor agir, menos grave vai ser feito. Eu acho legal esse controle interno, pessoas funcionários estatais, estatutários, que vão informar. Eu só gostaria que eu pudesse, daqui a pouco, informar isso mais transparentemente para fora, como diz, para a Câmara, mas não é viável hoje em dia. Secretário, procurador do município de Camaquã, Fabiano Ribeiro. O assunto é bastante interessante, gostei muito da tua vinda aqui. Obviamente vai haver contraponto desses assuntos, mas o legal é que nós tentamos entender de um jeito, de um outro perfil. Agora nós estamos tendo acesso ao documento que nós não tínhamos do controle interno, dessa comissão que levantou. Eu pude perceber que o senhor estava lendo o documento timbrado, oficial da prefeitura. Isso é bom que a gente fique acompanhando isso. Original, tem ali assinaturas, não é cópia. Para que a gente possa saber, assim, da clareza e da transparência do assunto. E eu fico acreditando que isso sirva de lição para todos nós, né? Fábio, nós temos que ter muita cautela na forma de conduzir isso. Mas, por outro lado, nós não podemos gerar na população a sensação de qualquer tipo de perseguição. E para que isso não seja levado, não crie esse sentimento na população, é necessário que a gente mostre a gravidade da coisa. Nós não queremos fazer barulho com esse tema, mas também não podemos deixar que a população fique pensando que isso foi tornado público simplesmente porque queria algum fim que não fosse especificamente aqueles próprios da administração pública, que é a lisura e a transparência. A partir disso, Fábio, eu posso te dizer o seguinte: nós vamos tratar desse assunto sem nenhum tipo de rancor, sem nenhum tipo de ódio, sem nenhum tipo de paixão, encaminhando os documentos para onde tem que ser encaminhado. Simplesmente isso. O Ministério Público vai concluir a sua investigação e vai fazer os enquadramentos que achar que tem que ser feito. Para que lá no final, no resultado de tudo isso, o que se tenha é um julgamento adequado na medida e na proporção das irregularidades que foram cometidas. E assim que seja. Que a gente possa cada vez mais melhorar a conduta das administrações. Doutor Fabiano, muito obrigado.